Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou farmacêutico, mestre e doutorando em farmacologia e gostaria de pedir já que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo para que essa informação ela chegue a uma quantidade cada vez maior de pessoas que dela a necessitem, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre a questão da duração do cursinho online. Então, muita gente acha que é muito mais interessante comprar, adquirir um cursinho que é mais completo, tá? Que é um cursinho que ele vai ter uma quantidade de horas muito extensa. Porque na cabeça da maioria das pessoas, quanto maior for o cursinho, mais completo ele será e, portanto, mais informação eu terei, tá? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Mas qual o objetivo da gente fazer um cursinho online ou até mesmo um curso presencial? Pelos outros vídeos aqui do canal, a gente já discutiu sobre isso, que o nosso objetivo é basicamente ter uma base, a gente vai construir uma base para começar o quanto antes a resolver as provas antigas, justamente com esse objetivo de conseguir se adaptar à banca, justamente aprender quais são os pulos de gato, né, os truques que a gente vai ter ali em algumas questões específicas que elas vão caindo ano sim, ano não, ou todos os anos. Então, o que é que a gente tem que refletir? A gente tem que pensar o seguinte: se eu optar por comprar um cursinho online que é muito longo, tá? Consequentemente, eu vou ter mais dificuldade de iniciar as minhas provas antigas logo. Então, isso pode ser muito prejudicial para a gente. Então, nesse quesito, eu, pela minha experiência, né, pessoal, tenho observado que os cursinhos que são um pouquinho mais curtos, eles são mais interessantes. Por quê, Júlio? Porque eles dão uma base para a gente conseguir resolver as listas, e a partir da resolução dessas listas é que eu vou conseguindo ver a questão aí daquilo que eu preciso melhorar ou estudar à parte, que seriam as famosas lacunas, tá bom? Então, a primeira resposta, né, para a nossa pergunta, na verdade, é que é melhor a gente trabalhar com cursinhos um pouco mais curtos. Então, como é que a gente faz para cursinhos de modo geral? A gente tenta estudar no mínimo 50% dos conteúdos que estão ali programados para a gente começar as nossas provas antigas. E a gente tem sempre que lembrar que o nosso tempo é um tempo muito precioso. A gente não tem a vida inteira, nem muitas vezes o dia inteiro, para estar, de fato, aí trabalhando dentro de um cursinho muito longo. Por exemplo, eu já fiz um cursinho que a quantidade de aulas de biologia era um absurdo. Como eu tinha feito um cursinho menor, eu tinha percebido que o cursinho menor tinha me dado de base já era suficiente. Então, eu acabei desistindo de estudar biologia por essa outra plataforma, justamente porque eu percebi que era muito exagerado. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. E aí, o que é que eu faço atualmente? Atualmente, eu uso plataformas diferentes, tá? Eu uso uma plataforma mais curta para estudar biologia, química, humanas e linguagens, e uso uma plataforma um pouco mais extensa, um pouco mais robusta para estudar física e matemática, por questão de dificuldade que eu tenho. Então, eu sinto que eu preciso, sim, de um pouquinho mais de aulas, se comparadas a essas outras disciplinas. Então, é uma estratégia que vocês podem fazer, sempre lembrando que vocês têm que sempre pensar na questão do tempo. Então, não é legal estudar, por exemplo, vou estudar, sei lá, geografia, aí vou estudar 400 aulas de geografia. Gente, não dá tempo. Não dá tempo e não é necessário. A gente sabe disso, a gente tem a noção que não é necessário a gente saber de todos os conceitos, de todos os conteúdos para ir poder fazer a prova do Enem, tá? A gente tem que saber daquilo que mais cai, principalmente, e os outros assuntos a gente tem que ter um conhecimento ali de mundo, né? E aí, qual que vai ser o esquema mesmo, né? Voltando ao nosso foco. Então, a gente vai procurar cursinhos mais curtos, sobretudo para disciplinas que a gente tem mais facilidade. A gente vai correr para alcançar os 50% e vai depois começar a estudar mais por questões daqueles temas que a gente já viu. Então, eu vi os temas e eu começo a resolver as questões. Quando eu começar a resolver essas questões, é que eu vou começar a cobrir as lacunas, tá? E o que seria cobrir essas lacunas? É justamente ver aquilo que eu não aprendi. Então, por meio das questões é que eu vou ter noção, de fato, primeiro, se eu aprendi o básico da aula, e segundo, quais são as novidades, né? Quais são as coisas que tem ali de novidade na aula que eu ainda não sei.
tá? Então, mega importante a gente fazer esse autodiagnóstico. E depois, né, de tudo isso, a gente vai também conseguir ter um descanso bem maior, tá? Porque uma coisa é eu pegar um cursinho muito, muito longo e passar, tipo assim, 8 horas, velho, em casa, sentado, numa cadeira de aula online, é muito tempo, gente. É muito tempo, tá? Então, tipo, ao invés de passar 8 horas, eu vou passar 4, 3, entendem? Então, isso é importante, porque a gente vai ter mais tempo de descansar, a gente vai ter mais tempo de fazer mais listas, a gente vai ter mais tempo de absorver os conteúdos, e a gente também vai ter mais tempo de viver a vida, né? De praticar um esporte, de ler um livro, tá? Inclusive, eu tenho alguns vídeos também aí mostrando algumas plataformas, tal, a do Professor Ferreiro e a do ProEnem. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nas duas. Eu também tenho vídeos aí trazendo quais são os benefícios justamente da gente fazer exercícios físicos e ler durante esse período de preparação do Enem, tá bom? Então, tudo isso vai ajudar para vocês a ter um descanso mais proveitoso e um descanso que vai contribuir positivamente para o desempenho de vocês na prova. Tá certo, pessoal? Então, só recapitulando, vou tentar escolher o cursinho mais curto para disciplinas que eu tenho mais facilidade, para eu já começar com as questões. E para as áreas que eu tenho mais dificuldade, eu posso sim pegar uns cursos mais longos, né? Que vão dar aulas um pouco mais detalhadas, justamente para a gente tentar entender melhor. Depois disso, a gente vai só correr aí para focar em questão e em descanso. Super importante o descanso, porque senão a gente não rende. Tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão e até a próxima.